Deus seja louvado. Aqui quem fala é Geraldo Carolino da Silva, do canal Geraldo Carolino CCB, nosso canal da família cristã. Hoje eu quero abordar e conversar com vocês. Gostaria que nos comentários vocês comentassem a respeito dessa parte que nós vamos conversar hoje. Então eu queria conversar, não contestar, nem criticar e nem também concordar plenamente sobre essa data que a maioria dos povos da Terra comemora amanhã, a data que chama natalina, né? Natal vem de natalino, que vem de nascimento. Então eu queria abordar algumas passagens bíblicas que falam sobre o nascimento do Senhor Jesus, conforme está escrito nas Escrituras. Então é assim, um dos primeiros que falou claramente sobre o nascimento do Senhor Jesus foi Isaías. 7 de Isaías fala assim: isso vos servirá de sinal. Uma virgem conceberá, dará luz a um filho, e porá nome dele de Emanuel. Depois, em outros capítulos de Isaías, fala também desse acontecimento, que segundo consta nas 29 profecias sobre a vinda do Senhor Jesus, como Filho de Deus, como a luz do mundo, como autor da salvação, como consumador da nossa fé, o único intercessor entre Deus e os homens, o juiz dos vivos e dos mortos, o Verbo divino, o Amém, o Alfa e o Ômega, quer dizer, o princípio e o fim. E ele mesmo diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que andar em mim jamais andará em trevas. Então nós vamos ver desde lá do princípio. Lá no princípio diz assim, vamos começar com o Evangelho de São João e vamos conferir no livro de Gênesis. Então é escrito assim no primeiro de São João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e tudo se fez através dele. Sem ele nada que existe existiria. Ele estava no mundo, mas o mundo foi feito por ele. Ele veio como a luz, e a luz resplandeceu sobre as trevas, e as trevas não compreendeu a luz. E a luz brilhou sobre as trevas. Então agora paramos aí no São João, nessa parte aí, da luz, né? Que veio para iluminar todos os homens, como dizia João, e recebemos de graça sobre graça. O livro de Gênesis diz assim: e no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e Deus abençoou a luz, e chamou a luz mais para frente de sol, e as pequenas luzes de estrela, e fez 2 grandes luminares. Mas nós sabemos que a lua não tem luz própria, a luz resplandece, reflete a luz do sol, e é o satélite da Terra, segundo diz o cientista. Então, o Senhor Jesus, ele é a luz. Materialmente falando, ele é o sol que aquece, que dá vida,
que ilumina, que clareia. E quem viajar, irmãos, quando estiver o sol brilhando, ele não tropeçará. Porque ele vê os tropeços, ele vê um buraco que tiver no caminho. Ele vê, por exemplo, se alguém tiver jogado uma grande pedra no caminho, ele vê. Se alguém tiver armado alguma armadilha, também ele vê. Mas porque ele está andando na luz do sol. E aquele que anda na luz de Cristo também, ele não tropeçará nas coisas pobres e fracas dessa terra, porque Cristo ilumina a sua mente e seu coração. Mas então vamos lá. Vamos conferir outros pontos da palavra de Deus que falam também sobre o Senhor Jesus. Na epístola, supostamente do apóstolo São Paulo aos Hebreus, diz assim: no princípio do livro está escrito sobre mim: sacrifício e holocausto pelo pecado não quisesse, mas um corpo me preparasse. E disse: eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Tira o primeiro e estabelece-se o segundo. Então, irmãos, na minha fraca compreensão e nos meus poucos tempos de experiência, tanto de vida, porque se for olhar os nossos antepassados, eu sou ainda uma criança, né, com 70 anos, né, e 2 meses e 1 dia, não, 2 meses e 4 dias, ratificando. Então eu, perto de Matusalém, de Noé, de Abraão, os homens que viveram muitos anos, de Adão, eu ainda sou uma criança. Mas vamos conversar como criança. Vamos, como diz o apóstolo Paulo, quando eu era criança, eu agia como criança, discorria como criança. Mas logo que eu passei a ser adulto, eu passo a ver as coisas nitidamente, não como a luz invertida do espelho. Suponhamos, irmão, então, que eu tenha maturidade para conversar com vocês a respeito dessa parte. Então vamos lá nas tradições. Por que o povo comemora 25 de dezembro como o Natal? Os irmãos sabem que tradicionalmente, no tempo antes de Cristo, 25 de dezembro, os judeus comemoravam o nascimento das luzes. Então, como Jesus disse, eu sou a luz do mundo, então eles procuraram comemorar, de acordo com a tradição judaica, o dia do nascimento das luzes. Mas aí vamos lá. Se for literalmente ver isso aí, então também não seria 25 de dezembro. Porque o ano novo do judeu é dia 1º de setembro. E como as coisas de Deus sempre acontecem em primeiro, então se fosse pelas escrituras, Jesus teria nascido então 1º de setembro. Eu explico por que eu penso assim. Porque as coisas de Deus sempre é a primícia. Deus sempre quis a primícia. E Deus é o primeiro, né? Na parte espiritual, Deus é o próprio Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou para Filipe: Filipe, tu não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Aquele que me vê o Pai. Então, meu próprio Senhor Jesus falou. Depois, lá em 11 de São João, ele falou assim: Pai, eu sei que sempre tu me ouves, mas para que esses creiam que tu me enviaste, ele gritou: Lázaro, sai para fora. E Lázaro estava na treva, que ele estava dentro lá. Quando Lázaro saiu, o que ele viu primeiro, certamente? O Senhor Jesus, que é a luz do mundo. Então a morte significa as trevas e o Senhor Jesus significa a vida. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém que vem ao Pai vem senão por mim. Então ele também é a vida. Porque todas as pessoas
que morreram, quando eles ressuscitaram, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, Lázaro, quem foi as pessoas que eles viram diante deles primeiro? O Senhor Jesus. Porque quando o Senhor está nas trevas, irmão, que alguém chega e acende a luz, o que ele vê primeiro? É a luz. Assim é o Senhor. E ele sendo a luz, então aquele que olhar os feitos de Deus com a luz de Deus, ele vai ver que o Senhor Jesus é a luz. E o adversário é as trevas. Então, vamos lá. Começando desde o princípio que nós falamos, sobre o Senhor Jesus, de ser o primeiro, de ser também o derradeiro, né? Do nome dele significar muitas coisas, sempre da parte do bem. E o maligno também tem seus títulos, mas sempre da parte do mal. Irmão, diz assim no livro de Gênesis, que quando Eva ganhou o filho dela, ela pôs o nome dele de Caim. Para os irmãos verem o significado da palavra Caim. Depois o segundo, que seria o que realmente que ela falou, com a ajuda do Senhor, eu concebi mais um filho varão, e pôs o nome dele de Abel. Irmão, se nós formos ver Abel, tem muito a ver com o Senhor Jesus. Bel, no aramaico, quer dizer Deus, né? E o Senhor Jesus nasceu em Belém. Bel, falando Bel, Deus, e depois lendo a terceira letra da esquerda para a direita, El. O que é El? É céu. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Quando Jacó teve aquele sonho, que ele viu uma escada que ligava os céus na terra, o que ele falou? Esse lugar não é outro lugar a não ser a casa de Deus, e isso é a porta do céu. Então qual o nome que ele pôs ali? Betel. Bet quer dizer porta e El quer dizer céu, porta do céu. Depois no alfabeto grego também, Bet também quer dizer porta, né? Então, irmão, a gente for ver a tradição e as contradições, né? Por exemplo, vamos lá começar dos antigos. Qual foi o homem da antiguidade que está escrito lá o dia do nascimento dele? Está escrito o nascimento, por exemplo, de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas não está escrita a data. Porque a data não é importante. Importante é o fim, como está escrito na palavra. É melhor o fim das coisas do que o princípio delas. Certo? O que diz o livro Provérbio? É melhor estar na casa do luto do que na casa do banquete. Porque na casa do luto, vê o fim de todas as coisas e o homem aprende a temer a Deus. Então é baseado nessas concordâncias da Sagrada Escritura é que eu venho conversar com vocês hoje a respeito dessa data que os cristãos, verdadeiramente cristãos, eles comemoram, é o dia do seu nascimento em Cristo. Porque o Senhor Jesus falou para Nicodemo, importante é você nascer de novo. Esse nascimento que você nasceu antes, isso não é necessário, isso não é importante. Aí falou, como que eu, sendo um homem velho, eu posso voltar para a barriga da minha mãe e viver de novo? Ele falou, quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Tu tem que nascer da água
que é no batismo, e do fogo, que é o batismo com o Espírito Santo. Os irmãos lembram lá que em 2 de Atos dos Apóstolos, está escrito lá sobre o Pentecoste, né? Que é o dia que os judeus receberam o Espírito Santo, como também está predito no livro do profeta Joel, 2 de Joel, né? Que derramaria o Espírito Santo. Está escrito efusão, quer dizer, efusão é fundir. Fundiu então a carne com o Espírito. Então diz ali que eles viram língua como de fogo descer sobre ele, e todos foram cheios do Espírito Santo e bendizia e glorificava a Deus. E o povo que era judeu, mas não era cristão em Cristo, eles admiraram porque eles ouviram o judeu falando, e todos eles eram judeus, mas os diversos pontos do judeu que estava ali, ouviu os apóstolos e os discípulos magnificando, glorificando a Deus em língua, e eles entendiam na sua própria língua. Eles diziam: o que é isso? O que significa isso? Uns que tem aqueles que é tomado pelo adversário, que gosta de zombar, como o senhor gosta de zombar dos cristãos que é selado com a promessa do Espírito Santo, fala em língua, já zombou logo: estão cheios de vinho novo, estão bêbados. Aí Pedro levantou: não, isso não é bebedice, não é vinho, não. Eles não estão cheios de vinho novo, não. Isso que está escrito no livro do profeta Joel 2. Que viria um dia que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, que o servo e a serva seria cheio do Espírito Santo, os velhos sonhariam, o jovem profetizaria, e sobre o meu servo e sobre a minha serva eu derramaria a promessa do Espírito Santo. Aí quando eles compreenderam o que Pedro falou, eles perguntaram: então o que faremos, varões e irmãos? O que diz Pedro? Arrependei cada um dos vossos pecados e seja batizado em nome do Senhor Jesus. Que esta promessa diz respeito a vós, vossos pais, os vossos filhos e quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, irmão, voltamos lá. Vamos dar uma entradinha aqui no Espírito Santo, para tentar compreender a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo, o que o fogo faz? Antigamente, quando alguém tinha uma veste contaminada, alguma coisa imunda, eles queimavam no fogo, e o fogo purificava. Os apóstolos viram sobre a cabeça deles como pomba do Espírito Santo, como língua de fogo, quer dizer, que simbolizava o Espírito Santo e o fogo. Nós somos considerados um vaso de barro, uma lamparina. O azeite da oliva que o Senhor Jesus foi esmagado lá no Getsemane, né? Como era a tradição do judeu, ele tinha uma prensa de pedra, né? Getsemane, a palavra Getsemane quer dizer prensa de pedra. Eles esmagavam ali o fruto da oliveira e saía o azeite. E daquele azeite eles comiam e também pôs a lamparina para clarear, que é o símbolo do Espírito Santo, né? O Senhor Jesus falou, né, que na sua palavra, em determinada parte, o apóstolo Paulo fez uma comparação com nós que cremos no Senhor, como o zambuzeiro enxertado na oliveira verdadeira que é Cristo. E tem que, espremendo essa oliveira na prensa de pedra, como o Senhor Jesus foi esmagado, como está escrito no livro do profeta Isaías, saiu o azeite precioso para unção e para clarear a mente. Porque diz em 14 São João: enviarei o Espírito Santo da parte do meu Pai, porque se eu não for, não será enviado o Espírito Santo. E ele vos guiará em toda a verdade. Então, irmão, o Senhor Jesus, ele é a luz, tanto material como espiritual. Agora vamos compreender, então, a obra do Espírito Santo em nós. Está escrito em 3 de Mateus, no 13, que quando o Senhor Jesus vinha, ele se dirigiu a João para ser batizado.
Quando João viu que o Senhor Jesus vinha para ser batizado por ele não queria. Ele falou, não, porque qualquer um, irmão, que conhecia o Senhor Jesus, como João conhecia, ele achava que primeiro, então, Jesus, que era filho de Deus, tinha que batizar ele. E depois, então, ele batizava Jesus. Só que as coisas de Deus é certinha. Tem que cumprir o ritual certinho. Então, João, depois que ele falou para o Senhor Jesus, de modo nenhum, eu careço ser batizado por ti. Eu preciso ser batizado para ti, para falar a palavra certa. O Senhor Jesus falou para ele, não, João, deixa para lá agora essas coisas. Convém nós cumprir a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É nosso Senhor Jesus Cristo. E quando João, ele submergiu o Senhor Jesus nas águas, não está escrito que foi com canequinha, não, ele submergiu nas águas. Ele entrou dentro da água para ser batizado. Então desceu o Espírito Santo em forma de uma pomba na cabeça do Senhor Jesus. Ele pairou, ele ficou em cima da cabeça do Senhor. E não está escrito depois em nenhuma parte da Bíblia que ele voltou de novo. Sabe quando ele voltou? No dia que o Senhor Jesus expirou na cruz, que ele falou assim, Pai, agora eu já cumpri tudo, os salmos, os profetas, os cânticos dos cânticos, tudo que falava sobre Deus e sobre a salvação. E agora então, antes que venha as trevas, que é a morte, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e está escrito que o Senhor morreu na cruz. Mas ele havia falado para os apóstolos e para os discípulos, não ausentei de Jerusalém até que o Pai cumpre a promessa que ele prometeu, que é o envio do Espírito Santo. Aí quando os judeus estavam comemorando as primícias da colheita, que Penté, quer dizer quinto, ou pondo mais um zero, 50. Penté, 50. Coste, na linguagem judeu, festa. Então, no dia da festa do judeu, Deus premiou os discípulos e os apóstolos com a promessa que ele havia feito, está escrito em 2 de Joel, do Espírito Santo em forma de língua de fogo. Tá? Então, nós estamos comentando sobre essa palavra que muitos falam Natal, mas irmão, vende que Natal muitas vezes não traz uma lembrança muito boa não, para os cristãos não. Certo? No dia do nascimento das luzes, que seria dia 1º de setembro, em que o judeu comeria a Páscoa, na véspera da Páscoa, o Senhor Jesus antecipou a Páscoa e enviou João e Tiago para preparar a Páscoa. E quando chegou a Páscoa, ele falou para os discípulos assim, eu desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que eu padeça. Porém, antes de comer, ele cingiu com a toalha e pegou uma vasilha com água, talvez uma bacia, né? E começou a lavar o pé dos discípulos. Lavou do primeiro, do segundo, do terceiro e em diante. Quando chegou em Pedro, Pedro falou, Senhor, tu não me lavarás os pés. Agora os irmãos entendem por que Pedro falou isso aí. Porque no tempo da tradição do judeu, quem lavava os pés era o escravo que lavava o pé do seu senhor. E Pedro não queria se pôr no lugar de mestre de Cristo. Porque quando Cristo perguntou para Pedro, diga quem eu sou, ele falou, tu és o Cristo, Filho de Deus. Aí o Senhor Jesus, bem-aventurado és tu, Pedro, filho de Jonas, que não revelaste nem a carne nem o sangue, mas foi meu Pai que está no céu que te revelou. Então Pedro queria compreender por que o Senhor Jesus iria lavar os pés dele. Aí o Senhor Jesus falou para ele, agora, Pedro, não dá para você entender ainda, mas virá um dia que tu vai compreender. E pegou e falou, e Pedro falou assim, Senhor, mas não está certo tu lavar, eu que sou o servo, e o Senhor é o mestre.
Aí, nunca, então eu não vou deixar tu me lavar os pés, porque eu não quero tomar o lugar do Senhor. O Senhor fala para você, Pedro, se eu não te lavar os pés, da agora avante, da agora em diante, de hoje em diante você não tem mais parte comigo. Pedro, não, Senhor, então sim. Então lava-me os pés, as mãos e também a cabeça, quer dizer, o corpo todo. O Senhor falou, Pedro, aquele que já tomou banho, não necessita lavar senão só os pés, porque é o que tem contato com a terra. Voltando à concordância lá de Moisés no Monte de Sinai, o Senhor falou para Moisés, descalças a parca dos teus pés, porque a terra que tu pisa é terra santa. Certo? Mas ali o Senhor, ao contrário, que a terra está contaminada com tanto pecado, com tanta corrupção, com tanta fornicação, adultério, mentira e tantas coisas, que o Senhor lavou os pés dos discípulos. Certo? Isso simboliza que no meio dos discípulos, aquele que quisesse ser o primeiro entre eles, devia fazer o papel do mestre, lavar os pés dos demais apóstolos e discípulos. Então, por que esses nomes do nosso dia, desse calendário que nós vivemos, tem essas denominações, para compreender certinho. Por exemplo, janeiro, está bem claro, vem de Júpiter e de Júnia, que era um deus da mitologia grega. Fevereiro era o princípio da primavera dos romanos, que eles começava aquele jogo onde homens lutavam com homens treinados, e no tempo dos cristãos, eles pegavam os cristãos e punham para treinar com um gladiador da guarda pretoriana. É lógico que não ia ganhar nunca mesmo. E muitos outros, eles faziam aposte, punha eles para iluminar o espetáculo que eles iam fazer, certo? E jogava azeite nos cristãos e punha fogo para servir como tocha humana. E aqueles outros que sobravam, eles jogavam para o leão e para as outras feras. Certo? Então, essas datas aí de comemoração de festa não é muito boa para o cristão verdadeiro. Que os irmãos lembram que na comemoração da Páscoa, que é a passagem por cima, o que aconteceu? Crucificaram o Senhor Jesus. Na festa natalina de Herodes, cortaram a cabeça de João Batista. Na festa de Nabucodonosor, a festa lá de Natal dele, lá do Deus Nabuco, que os irmãos pode pesquisar, ele queria jogar dentro do fogo Sadraque, Mesaque e Abednego, o qual Deus enviou um anjo, e a fornalha de fogo ardente não teve poder sobre aqueles que guardavam a palavra de Deus. Os irmãos lembram que também no passado, Faraó, no dia do aniversário dele, que era a festança que eles faziam, ele condenava uma morte e absolvia outra. Foi o caso do padeiro e do copeiro. E no ano de jubileu do faraó lá, ele ordenou que os filhos dos judeus que fossem homem era para ser estrangulado ou jogado no Nilo para ser comido pelos crocodilos. Aí nasceu Moisés, que quer dizer aquele que saiu das águas, né? Ele foi escondido até uma certa idade. E depois, então, a mãe dele, que também chamava Bete, e o pai chamava Arão, eles apresentou ele e puseram numa cesta de junco e puseram no Nilo. É por isso que tem o nome Moisés, que saiu das águas. E quem foi a pessoa mais gloriosa que, quando saiu das águas, Deus testificou falando: este é o meu filho amado, em quem eu ponho sobre ele o meu espírito. Escutai-o, o Senhor Jesus. Quando João saiu das águas, com o Senhor Jesus, que os dois desceram ambos nas águas, e João batizou o Senhor Jesus. Aí, irmãos,
Aí desceu o Espírito Santo e saiu uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado. Mesma coisa aconteceu lá no monte da transfiguração, que veio uma nuvem e desceu e falou: não é Moisés nem Elias, este é o meu filho, escutai-o. Está escrito lá. Depois Maria, que as pessoas tanto veneram, o que ela falou para o pessoal na festa de Caná, da Galileia? O Senhor Jesus, ela falou para o Senhor: Senhor, acabou o vinho, o pessoal vai passar vergonha. O Senhor falou: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Qual foi o mandamento que ela deu para as pessoas que estavam ali? Fazer tudo quanto ele mandar. Então, irmão, nós seguimos a palavra de Deus, porque o Senhor Jesus, ele mandou nós seguir, e a própria Maria encomendou para nós seguir, fazer tudo que ele vai mandar. Ele mandou: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê, for batizado, será salvo. Quem não crê já está condenado. Então é por isso que nós pregamos a palavra de Deus, nós consideramos o nosso nascimento espiritual, é o dia que nós passamos nas águas do Santo Batismo, que nós somos selados com a promessa. A promessa diz respeito a vós que estão longe, os que estão perto, todo quanto vosso Deus chamar. É por isso que o nosso batismo no CCB não é marcado quem vai batizar, e nem é preparado ninguém para batizar, porque não é o homem que batiza, precisa de Deus chamar. E quando Deus chama, independente de você falar em língua ou não, ele já te selou o Espírito Santo para o dia da redenção, que é o que importa para nós, é o dia da redenção. Porque o Senhor Deus, ele considera que são seus filhos, conforme está escrito ali na pregação de João, que dizia assim: esses não nasceram segundo a carne, nem segundo o varão, mas segundo a vontade de Deus. E todos quanto creram no Senhor Jesus, deu o poder de ser chamados filhos de Deus, os quais não nasceram nem da carne, nem do sangue, mas do Espírito Santo. Não nasceu nem da carne, nem do sangue, então é o nascimento do Espírito Santo, é do batismo. Aí você pergunta para mim: mas por que tem submergido nas águas? Bom, vou contar uma historinha rapidinho aqui. Está escrito em 8 dos Atos dos Apóstolos que vinha um judeu africano. Ele era superintendência dos tesouros de um país africano. E ele tinha ido de Jerusalém adorar, porque os judeus, pelo menos uma vez no ano, eles vão em Jerusalém adorar. E ele vinha voltando na carruagem dele. E o Senhor falou para Filipe, vai na estrada que desce de Gaza a Damasco, e você encontrará um homem que vai montar na sua carruagem, e ele vai lendo um livro, mas ele não entende. Então Filipe foi lá. Quando chegou a carruagem, ele abordou o homem da carruagem, ele parou, ele perguntou para o homem: entende o que lê? Ele falou: como que eu vou ler se ninguém explica? Esse homem aqui, o profeta Isaías, ele estava lendo o livro do profeta Isaías 53. Ele fala de si mesmo ou de outro alguém. Aí Filipe falou: ele fala de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus. Aí ele foi falando para ele, explicando quem era o Senhor Jesus, como que ele nasceu, como cresceu, como ele morreu, como foi crucificado. E falou do batismo, certamente. Porque quando chegou num lugar que tinha uma lagoa, está escrito que o eunuco é uma pessoa que assiste o rei ou a rainha. Então esse homem, esse eunuco, ele é superintendente de um país africano, né? E ele vinha voltando da adoração. Aí Felipe falou para ele, ele falou para Felipe assim, né? O que impede de eu ser batizado? Está aí as águas, né? É lógico que se eu batizar igual muita gente batiza aí com água, certamente na carruagem daquele homem tinha água ali. Não precisava nem dele sair dentro da carruagem, podia ser batizado ali mesmo. Não, mas ele esperou chegar
no lugar que tinha água, e desceram ambos nas águas. Porque quando ele perguntou para Filipe, Filipe falou com ele: é lícito se tu crê de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E ali desceram ambos nas águas, e Filipe batizou o eunuco. O Espírito Santo arrebatou Filipe, ele achou lá, já na Ásia, em Azoto. Certo? O irmão pode conferir nas Escrituras. Não é história do irmão Geraldo, não. Isso está escrito. Então, o nosso nascimento não é o dia que nós nascemos da nossa mãe e do nosso pai. É o dia que nós nascemos em Cristo. Porque esse aí é o nascimento da vida eterna. Essa vida nossa terrena aqui, alguém dura 969 anos como durou Adão, como durou 900 e tantos anos Matusalém, como durou 800 e tantos anos outros, mas um dia chega. Inevitável, um dia chega. Mas aquele que for batizado pela fé nas águas do Santo Batismo, o Senhor Jesus falou para Marta: eu sou a ressurreição. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, ressuscitará. Depois o Senhor Jesus falou para aquela mulher, a mulher samaritana: mulher, aquele que beber da água que eu dê nele, do seu interior formará uma corrente de água que salta para a vida eterna e nunca mais ele vai ter sede. Então o Senhor Jesus, ele é a fonte da vida. Ele é a fonte da salvação. Ele é a fonte do perdão. Então não vai comemorar o nascimento do Senhor Jesus com bebida, com comida. Entendeu? Porque o apóstolo Paulo dizia: o reino de Deus não consiste em comer, nem comer e nem beber, mas em fazer a vontade de Deus. E nem do nascimento carnal. Lembra que o Senhor Jesus falou para aquela pessoa que falou para ele: bem-aventurado o ventre que te gerou e o seio que te amamentou. O que ele falou? Mais bem-aventurado eu te digo, que é aquele que ouve a minha palavra e guarda ela. E o que ele falou para Nicodemos? Não te admire de eu te dizer essas coisas, que tu é necessário nascer de novo. Então não fica aí na sua tradição, no seu entender materialmente falando, dizendo assim: ah, meu pai, mas a minha mãe me batizou. Ah, eu mesmo me batizei. Foi eu mesmo que marquei o dia que não. O nascimento em Cristo é o dia que ele marca lá no livro da vida, como está escrito em 21 de Apocalipse, que abriu-se o livro da vida. E aquele que foi escrito no outro livro não foi contado, não. Mas aquele que não estava escrito no livro da vida foi lançado no lagar de fogo. Então examina as escrituras e verás se você está escrito no livro da vida ou no livro das gerações humanas, que todos os homens estão escritos. Desde Caim até o último que nasceu na face da terra vai estar naquele livro. Mas os servos de Deus, as servas de Deus, está escrito num outro livro, que abriu-se um livro. Abriu-se um livro. E nesse livro estava escrito o nome dos remidos, né? E aquele que não foi escrito nesse livro foi lançado no lagar de fogo, que era o adversário das nossas almas, né? E aqueles, os seus adeptos, aqueles que seguem ele, a besta e os que seguem a besta, os que fazem a vontade do mundo, porque o Senhor Jesus falou: aquele que tem o amor do mundo no seu coração, ele não tem o amor do Pai. E ele diz ali ainda, em Apocalipse: qualquer que tornar amigo do mundo, torna inimigo de Deus. E qualquer que tornar amigo de Deus, automaticamente será considerado como inimigo do mundo. Porque o Senhor Jesus diz assim: aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E como você vai saber se você é amado do Senhor? O Senhor Jesus falou: vós sereis meus discípulos se fizer aquilo que eu vos mando. Eu te dou
um novo mandamento, e um novo mandamento eu te dou. Primeiro, né? Nós temos que ter paz conosco, com Deus e com o nosso próximo. Que dizia o apóstolo João, lá na 3ª epístola, que aquele que não ama o seu próximo também não ama a Deus. Que como você vai amar o próximo que você vê, e se você não ama a Deus que você não vê? Então, irmãos, argumentando aqui de tudo isso aí, quer dizer o seguinte. Aí vamos lá. Abraão é considerado, como está escrito ali na parábola do rico e do pobre Lázaro, Abraão significava Deus. E quem era o filho de Abraão? Isaac. E o que aconteceu com Isaac e Abraão? Eles foram no monte. Isaac no caminho, ele era mancebo ainda, perguntou: meu pai, aqui está o lenho, que simbolizava a cruz, aqui está o fogo, que significava o Espírito Santo, e aqui está o cutelo, que é o que ia tirar a vida do cordeiro. Tudo isso está aqui, né? A lança, os pregos, né? O madeiro. Mas aonde está o cordeiro para o holocausto? O que Abraão, que simbolizava Deus, falou para ele? Meu filho, fique em paz. Deus proverá para si. Para si. Não para si. Não é para Abraão nem para Isaac. Para si. O cordeiro. E quando chegou lá, o próprio Abraão amarrou Isaac. Fez o altar antes com as lenhas, com tudo. E quando ele pôs Isaac em cima do lenho, amarrado, como está escrito lá na prisão do Senhor Jesus no Jardim das Oliveiras, eles prenderam ele, manietaram, amarraram, levaram ele e crucificaram. Quando Abraão pôs Isaac em cima da lenha, que ia cortar ele com o cutelo, que era uma faca encurvada, tipo uma foicinha, o anjo gritou: Abraão, Abraão, não faça tal. Agora eu sei que tu teme a Deus. E aí, quando Abraão virou para olhar para o anjo, o que ele viu? O cordeiro. Aí ele pegou aquele cordeiro e sacrificou no lugar de Isaac. Porque Isaac seria chamado a sua descendência, que é Senhor Jesus, que é o primeiro e o derradeiro, o alfa e o ômega, o amém, o verbo divino imaculado, a luz do mundo, a vida. Eu sou a vida, diz ele. Então, irmãos, vamos comemorar com o asmo da santidade, não com o pão fermentado da maldade, com santidade, porque dizia o Senhor: sede santo que eu também sou santo. Será que muitos nesse dia de Natal não vão comemorar e com a namorada dormir no motel? Não vai para fornicação? Para bebidice? Para glutonaria, que é o comer exagerado? Será que é isso mesmo que o Senhor quer? Que o Senhor falou assim, na boca do apóstolo Paulo: sede santo, que eu sou santo. Também falou, o apóstolo Paulo falou: sede meus imitadores, como sou imitador de Cristo. E qual foi a imitação que o apóstolo Paulo comparou com Cristo? Que ele não se contaminou com mulheres. Ele falou: se escandalizar meu irmão, eu não comerei carne nem beberei vinho. Por quê? Porque eu iria condenar o meu irmão e minha irmã, porque Cristo morreu por ele. Então não é comida e nem bebida que leva nós ao reino do céu, mas é o grande amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você diz para mim: tudo bem, mas então como que eu devo proceder? Irmãos, tem muitos pontos de doutrina que falam como nós proceder para servir a Deus. O primeiro passo é o batismo, depois guardar a palavra, depois vem a Santa Ceia, que está escrito em 11 de Coríntios, capítulo 23, né, que diz: em tudo vos louvo, porém não nisso, porque aquilo que eu recebi também vos entreguei,
que o Senhor Jesus, na noite, quem foi traído, tomou o pão e deu os seus discípulos, dizendo: tomai e comei deles todo, este é o meu corpo. E semelhantemente, após ter ceado, tomou também o cálice e disse para eles: tomai e bebei deles todo, porque isso é o cálice da nova e eterna aliança, será derramado para a salvação de muitos. E ele recomendou: não comemorar o nascimento, comemorai a minha morte até que eu venha. Entendeu? Então, eu acho que já está bom, né? O que nossa conversa hoje a respeito do do Evangelho do Senhor Jesus, e complementando, né? Eu quero cantar um hino para terminar esse vídeo. E te peço, se você não é inscrito no canal Geraldo Corino CCB, se inscreva, né? Se inscreva e dá o seu like, aperta o sininho para toda vez que tiver um novo vídeo, você ser avisado que tem um novo vídeo. Então, vou cantar um verso do Indo Embora, a minha voz está rouca, mas eu vou cantar. Um homem chegou-se a Cristo Senhor e disse-lhe: Mestre, é vindo de Deus. Porém respondeu-lhe o bom Salvador: com os conselhos teus terá que renascer, terás que renascer, se queres entrar nas moradas de Deus, terás que renascer. Quem crê no unigênito Filho de Deus, já livre da condenação estará, e a vida eterna com gozo no céu, com Cristo reinará. Terá que renascer, terá que renascer, se queres entrar nas moradas de Deus, terá que renascer. Da água e do Espírito quem não nascer, jamais poderá ver o reino dos céus, e nem entrará nele para viver, jamais verás a Deus. Terás que renascer, terás que renascer, se queres entrar nas moradas de Deus, terás que renascer. Jesus nos falou dizendo: recordai-vos de mim, relembrai-vos que é um martírio a minha vida
vida consagrei. Que eu por vós dei minha alma, recordai vós de mim. Quando vós o pão partires, recordai vós de mim. Quando o cálice vós beberem, recordai vós de mim. Recordai vós que ao martírio a minha vida consagrei. Que eu por vós dei minha alma, recordai vós de mim. E eu vos dei a vida eterna, recordai vós de mim. E uma pátria sempre eterna, recordai vós de mim. Ao meu Pai voltei em glória, comigo vós recebereis. Até que lá do céu eu volte, recordai vós